Capítulo 2. Dos recursos perante as juntas e juízos eleitorais. Artigo 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais, caberá recurso para o Tribunal Regional. Parágrafo único. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelo artigo 169 e seguinte. Artigo 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes. Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos, a fim de, em prazo igual ou estabelecido para sua interposição, oferecer razões acompanhadas ou não de novos documentos. Para primeiro, a intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de iniciativa do recorrente. Parágrafo segundo. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Parágrafo terceiro. Nas zonas em que se fizer intimação, se não for encontrado ou recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume. Parágrafo 4º. Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. Parágrafo 6º. Fim dos prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito à multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão. Parágrafo 7º. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. Capítulo 3. 2 recursos nos tribunais regionais. Artigo 268. No Tribunal Regional, nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo disposto no artigo 270. Artigo 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros. Esta última exigência sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do tribunal. Para primeiro, feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo segundo. Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento. Artigo 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferirá-la em 24 horas da conclusão, realizado-se ela no prazo improrrogável de 5 dias. Parágrafo 1º. Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo tribunal as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério Público. Parágrafo 2º.
Indeferindo o relator a prova, serão os autos a requerimento do interessado nas 24 horas seguintes, presentes à primeira sessão do tribunal, que deliberará a respeito. Terceiro, protocoladas as diligências probatórias ou com a juntada das justificações ou diligência, a Secretaria do Tribunal abrirá sem demora vista dos autos por 24 horas, seguidamente ao recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito. Parágrafo 4º. Fim do prazo acima, serão os autos conclusos ao relator.